Nesta sexta aula, vamos dar uma olhada em mais algumas condições lógicas e outras decisões também que o programa pode tomar. Na última aula nós desenvolvemos esta função, back, onde tinha uma variável resposta, que por estar aqui, depois da barra ela some depois de executar o programa, e nós usamos o comando initGet para limitar as respostas A ou B. Mas não necessariamente precisa ser apenas uma letra. Eu poderia colocar aqui sim e não. Ok, vamos ver o que acontece aqui com a variável resposta. Eu vou tirar ela aqui momentaneamente para que ela permaneça na memória do programa e nós possamos avaliar essa resposta. Vou carregá-la no AutoCAD. Função K, que eu já estou com o Lisp carregado, e a função DEC. Bem, digite A ou B. Eu vou digitar A. Ok, repara que ele não aceita, embora a mensagem esteja pedindo A ou B, ele não aceita A, nem mesmo o A maiúsculo. Ok, porque as respostas possíveis são sim ou não. E como aqui no Lisp eu coloquei o S maiúsculo e o N maiúsculo, essas são as respostas possíveis. Então eu poderia responder com S, ok? E vamos verificar qual é o valor da variável resposta. Exclamação resposta, sim. Repare que embora eu tenha digitado apenas a letra S, ele assumiu para a variável resposta o valor sim, que era um dos valores opcionais. Resumindo, eu posso colocar vários elementos aqui, tá? Talvez, por exemplo, e sempre uma letra maiúscula apenas, e essa letra maiúscula vai ser a entrada possível aqui para o meu getKeyword. Tá ok? Bem, falando de condições lógicas, nós usamos aqui como condição para a decisão de qual caminho tomar o valor da variável resposta. Nós dissemos aqui, if, se a resposta for igual à letra A, ele dá prosseguimento a esse primeiro progn aqui, senão ele faz o segundo, que é apenas uma linha de comando. Além do operador igual, eu poderia colocar ao contrário. Poderia colocar diferente. O sinal de diferente é uma barra e depois o sinal de igual. Tá ok? Se eu procurar lá no help do AutoLisp, eu vejo lá no logical, que foi a minha palavra de consulta, eu tenho aqui, equality and conditional functions, funções condicionais e de igualdade. Então eu posso ter aqui o símbolo de igual, not equal, quer dizer diferente ou não igual, menor do que, menor ou igual, maior do que e outras expressões. Bem, vamos ver as principais delas. E para testar essas variáveis, eu posso dizer aqui, por exemplo, igual, resposta, sim. Tá? Eu testo uma condição, estou perguntando para ele se é igual o valor da variável resposta a sim. Ele responde com T. T quer dizer true, verdadeiro. Tá ok? Se eu colocar igual a resposta aqui a, o valor retornado é new. Tá ok? Então, quando você bota uma ou mais condições aqui, se for verdadeira, a resposta para esse questionamento é true. Então, ele executa a primeira ação do if. Se a resposta for new, ele executa a segunda ação. Então, aqui eu poderia estar trabalhando com números, e dizer, se o número digitado for maior que 5, ele vai tomar uma decisão, se for menor que 5, vai tomar outra. E ao longo da programação aqui a gente vai ver diversos desses condicionantes, tá ok? E tem um outro condicionante que eu posso ter mais de uma solução, tá ok? Nesse caso eu preciso avaliar se eu tenho que atender as duas, eu tenho que usar AND, e em inglês, Se a resposta for diferente de A e também diferente de resposta B, tá ok? Aí eu fecho aqui o AND, tá ok? Então, ele só vai prosseguir nesse progn, no caso true, no caso T, se tanto a resposta for diferente de A, quanto a resposta for diferente de B. Tá ok? Nesse caso, para atender a duas ou mais condições lógicas, eu poderia colocar outras aqui, eu uso o AND. Tá ok? Se caso contrário, eu precise que apenas uma delas seja satisfeita, eu coloco OR, quer dizer, ou a resposta é diferente de A, ou a resposta é diferente de B,
tá? Se apenas uma das condições aqui for satisfeita, usando o OR, então ela executará a ação do true, tá? Do verdadeiro. Caso contrário, se nenhuma delas for verdadeira, aí sim ele vai executar o false, tá ok? Então, se eu quisesse não usar aqui o init-get e inibir mesmo assim a ação de uma entrada inválida, o que eu poderia fazer? Vou voltar aqui ao getString e eu coloco digite A ou B. Então, o que eu vou colocar aqui, ó. Se, olha o truque aqui, eu seleciono esse conjunto, Ctrl C, seleciono esse conjunto todo, Ctrl V, tá? Quando eu clico duas vezes no início de um parêntese, ele seleciona toda a frase até o fechamento desse parêntese, ok? Então vou colocar aqui, voltar aquele igual. Então olha só como é que é a lógica do programa. Se a resposta for igual a A, ele vai dizer o seguinte: alert, Ctrl C, seleciono todo o conjunto, Ctrl V. Ok, vou deletar esse finalzinho aqui que não precisa. Ele vai colocar A. Agora o que acontece? Se o usuário der entrada com valor A, ele vai dar um alert com a mensagem A. Ok? Se não for, vai ser B. Tá? E se ele digitar outra coisa aqui? Aí eu posso avaliar uma outra condição. Que ele vai dizer o seguinte: se a resposta for A, ele vai fazer isso. Se não for, ele vai fazer um outro if. Bom, não é igual a A, então ele foi para o caso negativo. E se a resposta, Ctrl C, Ctrl V, for igual a B? Aí ele vai dar um alert de B. Tá ok? E se não for nenhuma das duas, quer dizer, ele não atendeu a primeira, que a resposta é igual a A, então ele não executou essa primeira linha do if. E ele foi analisar agora a segunda, a próxima etapa, né, que perguntou se ele é igual a B. Se for igual a B, ele alerta B. Se não for, ele vai dar um alerta, alert, entrada inválida. Ok? Aí ele fecha o caso negativo, fecha o if. Ok? Então isso aqui, como é apenas uma ação, é apenas o comando if, embora ele esteja em 3 linhas aqui, eu posso considerar uma frase só. Tá ok? Eu não preciso, nesse caso, usar o progn, quando o if é uma das condições de um outro if. Tá ok? Então, reanalisando aqui. Quando eu digitar dec, ele vai pedir uma string, né, um texto, e vai dizer digite A ou B, e vai guardar na variável resposta. Se a variável resposta for igual a A, ele vai dar um alert de A. Se for igual a B, ele vai dar um alert de B. Se não for nenhuma das duas, ele vai dar um alert de entrada inválida. Tá ok? Vamos ver o que acontece aqui. Salvar, dec, opa, K, carrega o programa, dec. Eu vou dar uma entrada agora de A minúsculo. O que ele vai dizer? Entrada inválida. E ele termina o programa. Tá? Lembrando que lá ele emitiu a mensagem nil. Tá ok? Se a gente quisesse evitar essa mensagem, a gente colocaria aqui um print no finalzinho. Tá ok? Só por conforto e elegância de programação. Depois que ele executou tudo, ele não emite nenhum eco na linha de comando. Então carrego de novo aqui. Vou digitar dec. E agora sim, eu vou entrar com um A maiúsculo. Ele imprimiu A. Vou repetir o comando e entrar com B maiúsculo. Ele repetiu B. Vou repetir o comando e vou entrar com C. Entrada inválida. Tá ok? Ele termina o comando e não segue para lugar nenhum. Tá ok? Se eu quisesse ainda garantir que o comando terminasse, porque eu poderia ter outras linhas aqui embaixo, né? Ele responderia nulo aqui, mas continuaria o programa. Então o que eu diria aqui, ó? Progn, deleto e dou enter. Quando eu deleto, ele vai para cima, eu dou enter, ele vai para a função de indentação que ele chama, né? Ele vai interpretando que uma coisa está dentro da outra. Então, além de emitir entrada inválida, eu vou colocar exit, que é exatamente saia do programa. Aí eu venho e fecho o progn, e aí está aqui, ó. If está fechado aqui, a condição é esta. Se ele for verdadeiro, isso. Se for falso, faz isso. Então esse é o raciocínio das condições lógicas. Então, como vocês podem ver, eu mencionei isso algumas aulas atrás, existem várias maneiras de obter o mesmo resultado, ok? E alguns sempre vão ser mais eficientes
e ao longo do tempo você vai descobrindo esses melhores caminhos e vai guardando essas funções e reutilizando em programas futuros. Certo? Então vamos voltar aqui ao caso do comando pick_area, né, que eu chamei aqui de PKA. Tá? Depois eu vou ensinar vocês como construir menus, tá? Colocar essas barras de ferramentas, tá? Para ter um acesso mais rápido aos programas, né? As funções que vocês vão criando ao longo do tempo. Tá? Então vamos voltar aqui ao comando pick_area. Eu costumo colocar lá PKA, né, o atalho de teclado. Vamos executar o comando primeiro. Reparem lá na linha de comando, ele pede selecione a polyline. Tá? Seria uma daquelas opções onde você digitaria S, né, ou M, ou marcaria um ponto. Tá? Nós vamos ver essa condição logo em seguida. Então eu clico no ponto interno, que é o meu default, estou com tudo limpo aqui. Né? Então me permite dar um pick point. Ele cria uma polyline de contorno, né, como se fosse o comando hat. Né? Ele avalia a área em torno daquele ponto, a área fechada. Ele calcula aqui a área, né, e pergunta se confirma a área selecionada. Eu digo que sim. E em seguida ele passa para o comando de texto. Pede o ponto e a mesma coisa que outra decisão lógica. Olha, marque o ponto ou formatar texto ou editar um texto existente. Né? Caso já tenha um texto aqui, me permite clicar no texto e ele pegar esse. Vamos supor que eu mudei a área, né? Eu dei um stretch aqui, diminui a área, mas aqui já tem o texto, eu queria manter tudo. Né? Então clicaria no texto da área, ele transportaria a nova área calculada para o texto existente. Bom, esse tipo de decisão aqui é um pouco mais complexa. Por quê? Vamos voltar aqui, é o mesmo caso da primeira decisão. Selecione a polyline, marcar pontos ou clicar em um ponto interno. Por que ela é mais complexa? Porque aqui eu posso dar as respostas possíveis. S, né, que seria selecionar a polyline, ou M, para passar a marcar pontos, ou clicar num ponto. Então repara que a entrada pode ser uma string, né, que seria o S ou M, ou poderia ser um ponto. Tá, ok? Então eu tenho uma outra condição de initGet para esse comando. Tá? Vamos voltar só um pouquinho lá no nosso Lisp. E eu pesquisei aqui a palavra initGet, né? Selecionei 2 cliques aqui, ele mostrou. E repare a sintaxe do initGet, né? InitGet, bits, tá? E a string, né? No caso aqui aquele conjunto sim, não, ou A ou B, né? Esse bits aqui, ele impõe algumas condições de entrada dos dados. Tá, okay? Tem várias condições aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e cada uma delas vai determinar uma condição específica. Tá, okay? Se eu colocasse, por exemplo, o bit, né, 1, tá, prevents the user from responding to the request by entering only enter. Quer dizer, ele previne, né, ele evita que o usuário responda com enter. Tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, colocar aqui initGet 1 nessa expressão deck aqui, né, vou carregar lá no programa, K para carregar, deck, digite A ou B. Se eu digitar aqui Enter, tá, ele digitou a entrada inválida. Por quê? Porque ele não pegou aqui um get keyword, a palavra-chave, ele pegou uma string. Então vamos dar aqui get keyword, de novo, salvar, K, deck. Se eu der Enter agora, ele vai dizer, ó, entrada inválida. Ok? Porque exatamente quando eu coloco getString, eu não associo diretamente aquela variável, naquela solicitação, a uma palavra-chave. Para obedecer às regras do init, eu teria que usar o getKeyword. Certo? Então, com a função 1, ele não aceita A ou B. Então, quando eu vou dar aquele comando PKA, né, eu preciso dar uma certa condição de entrada que permita você tanto digitar uma string, S ou M, quanto clicar um ponto. Tá, ok? Então eu vou destacar aqui, depois vocês dêem uma olhada, né, traduzam aqui as condições, né, porque eu vou destacar apenas as mais importantes, as mais usadas. Tá, ok? Mas ao longo da programação você pode precisar de outras condições. E se eu for testar cada condição dessa aqui, esse curso vai demorar 10 anos. Porque AutoLisp é uma linguagem de programação bem complexa, né? Tem muitas opções de cada comando. Então eu vou me ater aqui às principais. Nesse caso específico, para permitir, né, dar uma entrada arbitrária, tá? Permite uma input, né, uma entrada arbitrária.
eu vou usar o init_get 128. Tá, ok? Como é que eu vou fazer isso lá? Vamos construir a função pickArea, tá, ok? Pelo menos o princípio dela, pickArea. Defun c2.pka, por enquanto sem argumentos, né? Eu costumo colocar sempre vazio esses parênteses, né? E dar essa floreada, essa enfeitada aqui no final, tá, ok? Porque durante a execução, né, a criação de programas, é importante você ir testando as variáveis. Então só no final você elimina essas variáveis que não são necessárias. E depois eu vou dar uma outra função também, que é a parametrização usada nesses parênteses. Então qual seria a primeira função do programa, né? Vamos testar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de pk2, né, para manter os dois comandos em paralelo. Se eu colocar pka e carregar, ele carrega esse novo pka, né, o comando pka fica sendo esse, sobrepõe o último, tá certo? Então vamos ver lá qual seria a opção. pka, olha lá, ele dá a primeira coisa essa opção, né, esse conjunto de opções. Então já vou começar com init_get 128 e vou em seguida para a frase que está selecionada lá, um truque. Qual seria o caminho? Set_key, vamos chamar de p1, qualquer variável, o nome da variável vai chamar p1, que em princípio ela seria o ponto 1, que seria o default. Agora uma variação, e vocês vão observar que tem muitas variações, é muita coisa para guardar, por isso vale a pena vocês terem a bibliografia, terem os programas, né, e eventualmente ter as aulas gravadas, né, para você poder consultar futuramente. Qual seria a tendência natural aqui? Usar um get keyword, só que no entanto, no init_get eu não coloquei palavras-chave, tá, ok? Então eu vou direto para a função que permitiria dar entrada do primeiro dado possível, do dado default, que seria o que? Get point, solicita um ponto, tá, ok? Então ele vai fazer com que a variável p1, em princípio, aceite um get point. Aí eu entro com aspas, /n, como sempre, para pular de linha. Aí eu vou fazer um truquezinho aqui. Vou lá no meu AutoCAD, né, teclo F2, porque eu já tenho essa frase aqui digitada, né? Para não digitar de novo, né, Ctrl C, ou botão da direita, copy. Vou lá no meu Lisp, Ctrl V, coloquei a frase inteira, fecha aspas, fecha o parênteses do getPoint, fecha o parênteses do setKey. E eu coloquei no final aqui, ó, print P1, para ele imprimir aqui o valor de P1. Né? E vou testar o programa, eu vou testando passo a passo. Tá? Clico aqui, carrego o programa e vou digitar pk2. Ele emite aquela mensagem. Se eu cliquei no ponto aqui, olha lá o valor de P1, né? Ele repete o valor aqui. O valor é uma lista. Tá? A gente viu que uma variável pode assumir vários tipos, né? Pode ser uma string, pode ser um número. E nesse caso é uma lista. E o que caracteriza uma lista? São dois parênteses fechando elementos separados por um espaço. Que elementos são esses? A coordenada x do ponto onde eu cliquei, a coordenada y e a coordenada z. Que aqui está no plano, né? A coordenada z é igual a 0. Então esse é o valor de P1. Okay? Se eu digitar aqui exclamação P1, está lá o valor do ponto onde eu cliquei. A coordenada x, y, z do ponto onde eu cliquei. E vamos aprender um novo comando aqui, que é o comando type. Eu até já cheguei a comentar sobre ela. Se eu colocar type P1, fecha parênteses, ele vai me dizer que é uma lista, é um list. O tipo da variável P1 é list. Se eu colocar aqui type resposta, é uma string, porque a variável resposta vale, no caso aqui, nada, né? Quando eu teclei Enter lá, ele assumiu o valor da variável como uma string vazia. Então, como no comando pka original, quando eu dou o valor, né, da variável que eu escolhi, no caso P1, o tipo da variável é que vai me definir qual caminho tomar. Se eu clicar um ponto, ele vai para a rotina de construir aquela área em volta do ponto. Se eu clicar marcar pontos, ele vai entrar numa rotina que vai me pedir os pontos. E se eu selecionar a polyline, ele entraria numa terceira rotina. Tá, ok? Como escrever isso lá no programa? Depois que o usuário entrou com o valor de P1,
né? E como eu tenho mais de um caminho a tomar, nesse caso nós vamos aprender uma função nova, que é a função cond, tá? De condition, tá? Que nada mais é que como se fosse um if de várias opções. Se o valor de P1 for um ponto, ele vai tomar um caminho. Se o valor de P1 for uma string, ele vai tomar ou o caminho do marcar pontos ou do selecionar polyline. E se eventualmente o maluco lá digitar uma variável diferente, né, um número ou qualquer coisa assim, ele vai dar um outro aviso, tá ok? Então a função cond, ela serve exatamente para o caso de uma decisão onde tenha mais de duas opções, não apenas uma verdadeira ou falsa. A gente coloca cond e vai para a linha de baixo e vamos analisar a primeira condição. A primeira condição seria que a variável P1 fosse um ponto. Como escrever isso lá? Aqui tem um macete de linguagem, uma sintaxe própria. Que seria, olha como é que funciona o cond. Para a primeira condição, tá, esse parênteses aqui ainda não está fechado, tá? Eu coloco, abre o parêntese para abrir a primeira condição. E logo em seguida eu boto qual seria a primeira condição. Tá? Se escreve assim, se o type de P1, né, o tipo da variável P1, repare que a ordem das coisas, né, ele executa de dentro para fora. Se o type de P1, o tipo da variável P1, for igual a lista, tá? Aqui a gente coloca uma apóstrofe e list. Tá, ok? Isso aí não tem muita lógica, é a sintaxe, né? É a regra da linguagem AutoLisp. Ele vai fazer o que? Ele vai executar uma outra rotina, que eu vou escrever depois, que é, olha como é que eu costumo nomear, é uma boa dica para vocês. Eu sempre coloco o prefixo da função principal, que é pk2, tá, ok? E depois, qual é a opção? Tá? Que seria, por exemplo, pick point. Tá? E não repare que eu misturo inglês com português, tá, ok? Depende do tipo da frase. Tá, ok? Então, aí eu fecho aqui o que? Quando eu fechar aqui o parênteses, repara que vai piscar aqui, ó, fechando esse parênteses, ó. Tá? Então, a primeira condição é essa. Se o type de P1 for igual a list, ele vai executar a subrotina pk2 pickPoint. Tá, ok? Se não for um ponto, se ele digitar uma letra, aí eu vou ter que avaliar se ela é uma string, tá? Eu vou copiar essa linha inteira, Ctrl C, dou Enter, Ctrl V, né? E eu vou dizer agora, se o type da string for igual a str, aí eu vou me deparar com um problema. O initGet funcionou aqui para o getPoint, tá? Mas ele não vai funcionar para a função cond. Então eu tenho que avaliar as seguintes situações. Ele digitou uma string, né? O usuário digitou uma string, e eu tenho que avaliar se essa string é S, é M, ou se ele deu uma entrada maluca qualquer. Tá, ok? Então o que eu vou fazer? Vou entrar numa outra função cond, né? Eu apago essa condição de fechamento aqui e vou abrir um outro cond para avaliar a segunda condição. Cond, Enter para a primeira opção. Abro a primeira opção. Qual é a primeira opção? Se for igual a P1, a letra S maiúscula, tá? Uma outra funçãozinha que eu já vou adiantar aqui. Ele poderia dizer S minúsculo, tá, ok? Mas para prevenir, para passar uma resposta só, né? Porque eu poderia dizer aqui, colocar aqui um OR, né? OR, né? Se o P1 for S maiúsculo ou igual a P1 S minúsculo, tá? Eu preveniria de qualquer entrada que ele desse. Tá, ok? Mas um jeito mais fácil e mais elegante, né? Programação também tem muito de elegância. Eu posso usar a variável stringCase, tá? Eu vou testar essa variável aqui, ó. Se eu colocar aqui string, né? str case, vou colocar aqui k de norma tudo minúsculo, ok? Ele devolve o k de norma maiúsculo. Okay? E se eu colocasse stringCase k de norma, né, sempre lembrando strings entre aspas, e colocasse t, tá, ele devolveria minúscula, tá, ok? Então stringCase sem nenhum argumento devolve o que tiver aqui na string como maiúscula, stringCase com t no final devolve o mesmo valor como minúscula, tá, ok? Uma função que eu acho bem interessante. Então eu vou tirar esse aqui e minha condição vai ser igual
string case P1, né? Se a variante maiúscula da variável P1 for igual a essa maiúscula, o que ele vai fazer? Fechei a condição lógica, né? Se ele atender essa condição, o que ele vai fazer? Ele vai executar a função pk2 select. Fechou essa condição, fechou. Se não for essa, eu vou ter que avaliar. Se for igual, string case P1 M, ele vai fazer o que? Vai executar a função pk2 mark. Outra função que eu vou ter que construir aqui. E se não for nenhuma das duas? Aí eu uso a opção T, que força com que a condição conde seja assumida como verdadeira. Quer dizer, se ele não for essa, ele vai ver. Se não for essa, o que ele vai ver? Quando eu falo T, eu digo para ele assim, se o conde não for satisfeito nem aqui, nem aqui, ele vai ter que fazer aqui. Tá ok? Então eu digitaria uma mensagem, né? E no caso do conde, eu não preciso da função progn, tá? Ele já assume que aqui eu poderia ter na sequência vários comandos, né? Várias expressões de sequência. Então o que ele vai fazer? Ele vai digitar prompt, ou alert, se eu quisesse, né? Com uma caixa de diálogo. O prompt, ele vai emitir uma mensagem na própria linha de comando. Prompt, /n, entrada inválida. Uma exclamação ainda, fecha o prompt e fecha aqui. E vou fechar o primeiro conde. Tá ok? Voltando aqui à lógica do comando. Eu inicializei a variável, solicitei um getPoint. Se esse getPoint for uma lista, né, se ele clicar num ponto, ele vai executar a função pickPoint. Se for uma string, ele avalia. Se a string é S, ele executa a seleção. Se P1 for igual a M, ele vai executar a marcação de pontos. E se não, a variável é inválida. Fechei aqui o segundo conde. Tá? E eu poderia ainda, na hora que ele clicou um ponto, né, o maluco lá resolveu colocar um outro dado qualquer, né, um dado numérico, uma conta, né, que fosse um número, né, que não fosse nenhuma string e nem fosse um ponto. Então eu teria que dizer também, para aquele caso principal, o primeiro conde, eu colocaria o T, ou seja, se ele não for nenhuma lista, nenhuma string, eu poderia até colocar aqui prompt entrada inválida, Ctrl C, Ctrl V. E poderia ainda colocar aqui exit, sai do programa. Sai do programa. Fechei a condição true, volto lá, fechei. Ó, essa condição aqui, né, onde o type, né, o P1 digitado é do tipo string, fechei. Agora eu fecho aqui aquele primeiro conde, ok? E finalmente eu fechei aqui a função defun, tá ok? Eu sempre clico no final para ver se os parênteses estão casando. Vamos definir essas funções rapidamente aqui, apenas com um alerta, né, para ver se o programa está tomando o caminho certo, né? Então vamos colocar, se clica no ponto, eu vou digitar defun, não vou usar C2 pontos, né? Ctrl C nessa função, que é o nome que eu defini para ela, Ctrl V, e eu boto aqui alert ponto, tá? Ou seja, se ele clicar no ponto, ele simplesmente vai emitir um alerta dizendo que ele clicou no ponto. Selecionar polyline, eu entraria com defun pk2, né? Eu poderia copiar aqui Ctrl C, Ctrl V o nome da função, sem nenhuma variável, alert seleção de polyline. Tá, ok? Aqui eu não estou ligando muito para sintaxe, maiúsculo e minúsculo, porque esse aqui depois vai ser substituído pelo programa efetivamente que executa a função, né? Ou marcar pontos, defun, venho aqui, seleciono P2 mark, Ctrl C, Ctrl V, alert marcar. Vamos colocar só isso, fecha, fecha aqui, salvei. Vou fazer uma pequena correção aqui. Eu coloquei PT1, na verdade é P1 o nome da variável. Tá certo? P1. Salvei novamente. Vou aqui no programa, carrego e vamos lá.
PK2, primeira opção, marquei no ponto. Ele emitiu a mensagem ponto porque ele foi para PK2 Pick Point. Ok? Se eu digitar PK2 novamente e digitar S, seleção de polyline. E se eu entrar com M, marcar pontos. Então o meu programa principal ele está pronto agora para desenvolver as subrotinas de pick point, de seleção de polylines e de marcar os pontos que definem a área a ser medida. Tá ok? Bom, então vamos parar por aqui pelo tamanho da aula e na sequência a gente vai dar continuidade marcando os pick points, né? Desenvolvendo essas subrotinas. O que eu queria mais destacar aqui é essa condição múltipla, tá ok? Quando eu tenho apenas a opção sim ou não, eu uso o if. Quando eu tenho mais de uma opção de seleção, eu uso o cond, tá ok? E no caso de nenhuma das condições, eu coloco o t aqui como condição, quer dizer, responda t aquela condição e ele executa essa sequência de comandos que vem logo a seguida, tá certo? Então, condições lógicas e decisões lógicas. Até a próxima.